Boa noite a todos, boa noite, Poli. Esse é mais um episódio do nosso programa Acelerando Negócios Imobiliários, que está no ar toda quarta-feira, às 7 da noite. Um imenso prazer. Esse programa ele foi feito para a gente trabalhar com insights, com discussões estratégicas, levando em consideração profissionais qualificadíssimos, empresas altamente especializadas que trabalham no processo de originação, de estruturação de novos negócios, seja na viabilidade técnica, seja na viabilidade comercial, seja na viabilidade econômica e financeira, seja na viabilidade de mercado. E hoje a gente tem Poliana, essa fantástica convidada. Vocês vão ver como ela é versátil, 75 livros, dona de rádio, ela tem programas aí, eu não sei como ela dá conta, já já ela vai falar com a gente. Para quem está chegando agora, vai mandando aquele aviãozinho para todo mundo que vocês conhecem, ligadas direto ou indiretamente no setor imobiliário, vão mandando, Poli, vai mandando o teu aviãozinho também, vou mandando o meu. Sim. Vamos chamar mais gente para cá. Esse é o momento que a gente vai convidando todo mundo. Deixa eu aqui fazer um convite para chamar um monte de gente bacana para estar participando com a gente aqui dessa conversa, desse assunto tão importante dentro do processo de desenvolvimento imobiliário e tão doloroso, né? Tão doloroso. Quanta gente sofre aí nesse mercado, fazendo exatamente o que você faz, né? A parte que muita gente não gosta, que odeia. O cara, quando fala em documentação, quando fala de estruturação da viabilidade técnica, o cara começa a sentir calafrio, o cara começa a sentir arrepio. Bom, mas antes de mais nada, quem é Poliana Ribeiro? Por favor, Poliana, quem é você e como foi que você chegou no setor imobiliário? Por favor, conte pra gente. Olá, boa noite a todos, a todas. Obrigada, viu, Cristiano, pelo convite. Muito obrigada, uma honra estar aqui contigo. E olha só, quem é a Poliana? Até eu gostei dessa pergunta, porque às vezes eu faço para os meus convidados também, quando eu faço live, e eles já de antemão já começam a falar da vida profissional, né? Então, é interessante a gente até falar sobre isso. Né? Nós somos indivíduos, né, antes de sermos profissionais. Então, a Poliana, ela, antes de ser advogada, antes de ser CEO da inteligência cartorial, enfim, antes desses papéis que a gente desempenha, a Poliana é uma mulher determinada que tem propósitos de vida, tá? De trabalho, e que luta e não desiste, tá? E se tem algo que eu acho que é forte em mim, é sobre não desistir. E quem já leu algum livro meu sabe disso. Então, é por aí. Sou uma mulher feliz, muito feliz bem mesmo. Resolvida. Sim, e que eu acho outra questão muito interessante, que eu gosto muito de dizer, Cristiano, que nós, enquanto pessoas, mas também como profissionais, né, por onde eu passo, por onde a nossa empresa passa, a gente gosta e a gente faz questão de deixar a nossa marca, né, a nossa identidade. Então, isso, eu acho que é isso que colabora tanto, né, para esse crescimento, né, que a gente tem observado da empresa e da nossa atuação pelo Brasil. Que fantástico. A verdadeira mulher protagonista do seu próprio caminho, enquanto empresária, enquanto mãe, enquanto mulher, fantástico, Poli. É uma honra muito grande da nossa parte, da minha em especial, estar fazendo essa live contigo. Admiro o seu trabalho, admiro você, acompanho você. Nos conhecemos através do digital, muito legal. Exato. Na pandemia, os benefícios dos malefícios, os benefícios da pandemia. A pandemia ela acabou aproximando bastante gente, né? E isso foi muito legal. Muito legal mesmo. É verdade. Para quem não sabe, a gente está ao vivo no YouTube, tem gente acompanhando a gente no YouTube, quiser acompanhar a gente lá.
a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está no Facebook. Então, a gente só não está agora no Jornal Nacional, que já a gente derruba ele quando ele estiver começando. Tá? Na hora que o pessoal Com entrar aqui e ver que é certeza. você, já o pessoal Boni vai atrasar um pouquinho o jornal. Mas, por favor, e conta um pouco, como é que você entrou no setor imobiliário, Poliana? Como é que você montou a tua empresa? O que você viu enquanto oportunidade? Tem um monte de gente, tem gente aqui, o Andrei Machado, Andrei de Goiânia, a Poli é de Goiânia, Andrei. Nos Alberto, conhecemos. Andrei, tem um monte de gente aqui de todo o país, muito legal. Bacana mesmo. Hoje eu estou aqui direto de BH, viu, Andrei? Mas vamos lá, como foi a tua entrada no setor imobiliário? Qual foi o nicho de oportunidade? Você sempre trabalhou no setor imobiliário ou você entrou nisso depois que você enxergou nesse setor uma oportunidade? Conta pra gente. Então, o caminho foi o seguinte. Oi, Vinéia, tá boa? Boa noite, linda. Então, olha só, eu já fui concursada, tá, Cristiano? Minha estrada profissional já tem uma história mesmo, já tem uma caminhada longa aí. Então, eu já fui concursada por 9 anos. E lá eu atuei, né, como advogada e comecei a ter esse relacionamento com a questão documental e regulatória, tá? Eu trabalhei na empresa de energia elétrica do estado e todos os processos licitatórios passavam por mim. Então, tanto quando chegava, né, do setor interessado, quanto também quando saía. Então, foi aí o meu primeiro contato com a documentação, né, e com essa análise, né, criteriosa e técnica acerca da questão regulatória. E aí, chegou um momento que eu vi que não era isso que eu queria, que eu tinha que fazer, e daí foi a primeira vez, né, em que fui chamada de louca, né? Foi a primeira vez em que eu exonerei, né, do cargo, saí do concurso e daí fui para o cartório, fui parar no cartório. E daí, lá no cartório foi onde a minha vida, aí foi onde virou a chave mesmo. Daí eu apaixonei pelo extrajudicial e daí foi onde eu aliei, né, o conhecimento jurídico com o cartorial. E daí eu fui me aprofundando na questão imobiliária, né? Urbanística e tudo. Daí eu me apaixonei e fui querer saber tudo. Então, nesse tempo meu de cartório, é muito interessante, porque na época até os próprios colegas do cartório falavam assim, Poliana, mas você poderia estar produzindo mais, porque cartório é assim, né? Por produção, né? De lavratura de ato, por aí. E meu foco não era esse, tá? É interessante, né? Porque lógico que todo mundo, quando está exercendo alguma função, quer retorno financeiro. E o meu, à época, era muito forte em mim essa questão de aprender tudo. E eu não sabia por quê, né? Isso não era claro para mim, o porquê do que viria depois. Então, daí eu já virei referência no cartório que eu trabalhava, e a gente fez atos inéditos na serventia e tal. Então, e chegou um momento em que eu percebi que eu poderia ajudar mais e melhor os meus clientes fora do cartório. Eu percebi que ali eu estava limitada. Então, e também 2 questões me sensibilizaram bastante, que foi a insegurança nas relações negociais, e outra é justamente essa questão documental, essa dificuldade de todos envolvidos, né, no processo imobiliário, essa questão regulatória, né, de solução documental. Então, partindo dessas 2 inquietudes, que ficou mais forte que eu até, daí eu me desliguei do cartório e fui experienciar o mercado mesmo, com a cara e a coragem, e enfrentando o divórcio, que daí deu origem ao livro, né, aos todos os desafios que eu vivenciei nessa fase, e
e todos que a gente venceu também, né? Todo o processo. E louca pela segunda vez, né? Louca exato, pela segunda vez. Louca pela exato, primeira. É porque o empreendedor ele já é louco por natureza. exato. Mas o empreendedor que sai, que pede exoneração, ele é louco um ponto a mais, uma oitava a mais de loucura, né, aos olhos dos outros. E esse é o teu segundo momento de loucura. Mas conta aí, bacana. Exatamente, exatamente. Sair do cartório, que também era algo, né? Que todo mundo, muita gente também almeja e tal, né? Que também traz uma certa segurança e tal. Enfim, me desliguei de novo e justamente enfrentando um divórcio. Daí, então, daí aí é outra, a gente faz outra live por contar dessa fase, mas enfim, pulando, focando aqui para o nosso Sim, aí assunto. esse momento do teu divórcio, qual o nome do teu livro, Poliana? É uma pergunta: existe vida além do divórcio? Uma pergunta. Interessante, fantástico. Não, eu vou te enviar vou enviar para você e para sua esposa. É um livro muito interessante. Todos têm que ler, justamente para não passar por isso, né? Na verdade, porque muitos falam assim, que dá a entender, né? Às vezes pode dar a entender, quem olha de relance, né? Ou sem nenhuma análise, mas com a devida acuidade, acha que a gente defende o divórcio, né? E na verdade é o contrário. É um livro muito rico, diferente, não tem outro no mercado como esse, em que a gente trata de questões reais, né? Que a gente vivencia mesmo. Na minha parte, que é a maior do livro, eu relato esse meu processo, né, de autoconhecimento e desenvolvimento também pessoal e profissional, né, que foi em conjunto, né, com todas essas experiências aí que a gente teve. E a gente questiona, né, o que de fato é um casamento, né, o porquê que os divórcios acontecem. Então, é interessante a gente pensar, porque dá para a gente trazer para o profissional, né, para as nossas empresas, para os nossos relacionamentos interpessoais com os nossos funcionários, com as nossas Nossas equipes. sociedades, né? O setor imobiliário, cada SPE é uma sociedade sem as benéficias do casamento, né? Mas com todos os problemas de um casamento, com todos os problemas de um casamento, sem as benéficias do casamento. É a sociedade, bem-vindo ao mundo da sociedade das SPS. É isso aí. E me diga uma coisa, nessa vida de escritora, quantos livros já foram publicados por você? Eu já escrevi 6. Aí, por causa da pandemia, eu deixei para lançá-los agora, né? Agora que eu quero fazer o lançamento físico. 2 já tem digital, mas eu quero lançar tudo físico, que eu gosto, não que eu não vá lançar digital, mas eu quero vivenciar isso, eu gosto, né? De ter esse contato, né? Da gente experienciar essa questão eu gosto do contato, né? Da conversa, da gente fazer essa divulgação e esse lançamento físico, né? Presencial. Tá, eles estão eles estão direcionados mais para a parte técnica ou é algum ponto ligado a propósito de vida, enfim? Então, tem esse, né? O Existe Vida Além do Divórcio, tem o Empreenda, que é uma visão que eu trago diferenciada do empreendedorismo, que é justamente o que eu apliquei, né, até então e aplico na minha vida, nos meus negócios. Então, é uma visão, sim, diferenciada do empreendedorismo que se prega aí no mercado. E tem o Jogador ou Peça, fase 1 e fase 2, que aí traz esse contraponto, nós, né, como pessoas e profissionais também, que eu trago sempre essa questão do profissional também. E tem o Poderosas Chaves, que esse sim é técnico, né, da nossa área documental, que daí eu trago exatamente falando sobre a segurança, né, dos negócios imobiliários, sobre a segurança e soluções nas negociações imobiliárias, que é essa parte mais documental e regulatória. Fantástico. Conta pra gente um pouco como foi essa criação do selo cartorial. O que ele resolve? Na parte da viabilidade técnica,
ele atua em que ponto? A gente sabe que a gente tem aquela análise documental jurídica do ativo em si, para trabalhar questões ligadas à posse e propriedade, à legitimidade da posse, da propriedade. A gente sabe que a gente tem toda aquela parte documental do ativo para entender a estrutura de liquidez, tanto do dono quanto do empreendedor, caso esteja dentro de uma PJ, enfim, a questão fiscal, a questão de passivos trabalhistas, de passivos ambientais ligados ao negócio, ao ativo em si, e a gente sabe que depois a gente tem toda aquela parte de documentação que é a junção de todo o memorial, de todo o trabalho. Fala para a gente um pouco como é que, aonde o selo cartorial, ele foi criado com qual intuito, ele atua aonde e o que ele propõe? Tá. Caramba, eu faço muitas perguntas, né? Não. Tá tudo tranquilo, certo? Tudo certo. Eu só vou fazer um introito, só para a gente fazer um link com o que a gente estava falando. Que essa questão relacional, eu vejo assim, com tanta relevância nos nossos negócios imobiliários, que eu trago justamente essa experiência, né? Eu acredito que até toda essa bagagem que eu carrego e que a gente veio desenvolvendo ajuda em muito nas regularizações imobiliárias. Então, quando por exemplo, falando agora dos empreendimentos, né? Nas áreas, quando a gente pega alguma área e inicia, né, essa análise de viabilidade técnica, jurídica, documental, e daí eu já vejo ali questões de inventário pendente, né? Ou questões que precisam ser ainda verbadas, registradas, e normalmente você sabe que a maioria dessas áreas vem cheio de pessoas envolvidas, né? Então, e problemas. E o que eu observo, Cristiano, que é muito interessante, que quando eu entendo a dinâmica relacional ali da família ou dos envolvidos na área, eu consigo ir destrinchando a questão documental. Porque eu percebi que os problemas documentais e regulatórios, eles são reflexo das relações ali interpessoais, ou da família, enfim, dos condôminos, enfim, das pessoas. De todo o emaranhado, né? Exato. Então, isso é muito interessante, e daí eu falo sobre isso assim, com muita alegria, né? Que a gente tem muito êxito, em 100% até hoje de êxito nessas questões regulatórias, mesmo as mais complicadas. Mas justamente eu entendo, né, que é essa bagagem que a gente carrega, né, de entender mesmo essa dinâmica relacional. Eu vou ter que, só um minutinho que eu vou ter que pôr meu carregador aqui. Tá. E daí agora, voltando para a sua pergunta, tá dando eco aí? Tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Pessoal, tá tranquilo? Instagram tá tranquilo? YouTube, vai dizendo pra gente aí. E pessoal, ao longo aqui da entrevista, aqui do bate-papo com a Poliana, se quiserem fazer perguntas, coloque aqui no chat, que depois eu vou passando para o Poli, tá? Isso aí, fiquem à vontade. Então, agora, voltando para o selo, então, quando a questão do selo foi o seguinte... Ué, eu não estou entendendo esse celular. Tá ficando escura a tela aí? Tá não, tá tranquilo. Não, né? Tá. Não, então tá. Então, é o seguinte, a questão do selo, assim como a criação da empresa, tá, Cristiano? Foi uma inspiração de Deus, que eu falo mesmo. A questão da criação da empresa foi numa dessas noites difíceis, né, da época de divórcio, que Deus me intuiu a criar a empresa.
E daí a gente desenvolveu, estruturou, né, a empresa como ela é hoje. E daí a questão do LSI, que é o laudo de situação do imóvel, bem como o selo, entra no mesmo. Aconteceu tudo da mesma forma, tá? Foi uma intuição, sim, lógico que a partir de uma observação, né? Lógico que a partir justamente dessas questões que eu vinha observando, né, acerca da insegurança nas relações negociais, a essa dificuldade em dirimir questões documentais, né, e regulatórias. Então, a gente desenvolveu o LSI, é um raio-x, tá, acerca da situação documental do imóvel e dos envolvidos, dos proprietários. Então, a gente consegue ali destrinchar, tá? Tudo que envolve aquele imóvel. Ou, se for imóvel rural, né, todas as características, né, que impõem a um imóvel rural, se é um apartamento, se é, enfim, se é uma área ou um empreendimento, tá? A gente também certifica empreendimento. Não só o imóvel em si, mas, né, o empreendimento a gente também certifica. Então, a ideia, tá, foi justamente para trazer essa segurança para quem está vendendo acerca da situação do imóvel, porque a gente sabe, como você mesmo mencionou aí, há essa dificuldade, né, em entender questões documentais, de fato, antever, né, antever a abrangência, né, acerca das circunstâncias que envolve aquele imóvel, né, e as consequências da questão documental e regulatória, e também para dar essa garantia ao comprador, ao adquirente, tá? Então, esse trabalho ele começa já ali na avaliação do go no go da aquisição do ativo e perpassa por toda a aprovação do projeto que será empreendido naquele ativo, correto? Exato. Então, assim, há clientes que nos contratam como para, por exemplo, fazer uma auditoria, né, de todo o processo e certificar o empreendimento para lançar ele certificado? Tem. Agora, tem outros que já nos contrata para já ir fazendo todo esse procedimento, entendeu? Para a gente já finalizar todo o processo regular, né, certificado. E o importante, Cristiano, é que a inteligência do selo, ela não para aí, né? A gente criou um código verificador, né? Então, o interessado ou o cliente, né, uma vez que nos contrata ou para analisar um imóvel, ou um empreendimento, ou uma área, enfim, a gente gera esse código verificador e daí o interessado ele entra no nosso sistema e daí consegue, né, ter acesso a um laudo, né, e de fato ter acesso aos documentos que foram analisados. E outra questão que eu tenho muito cuidado é que esse laudo ele não seja técnico a ponto de dificultar a compreensão de quem quer que seja, tá? Então, por exemplo, imóveis, enfim, um adquirente classe C conseguirá entender que o imóvel dele está tudo certo e ele pode comprar sem problema, que ele tenha garantia acerca da regularidade documental daquele imóvel. Entende? Maravilha. Então, e a atuação de vocês hoje, Poliana, ela é restrita só no Centro-Oeste ou em todo o Brasil? Quero comprar um ativo e eu quero que você faça análise, que você já me dê, já trabalha com todo esse processo de qualidade, de inteligência, já na análise desse ativo. Em qualquer lugar do país? Qualquer tipo de ativo? Sim. Nós atuamos no Brasil inteiro. A gente já tem clientes em vários estados. E sim, né, a gente consegue
sim, fazer toda essa análise, né? E eu gosto de dizer, Cristiano, que a nossa análise ela é um pouco diferenciada por exemplo, do due diligence que a gente vê, né? Porque justamente eu trago essa expertise jurídica, né, e cartorial, que muitas vezes você já vivenciou com certeza, né, situações em que chega no cartório, tem um monte de questões ainda a ser analisadas ou ainda a ser resolvidas, né? Então, por exemplo, uma viabilidade nossa, uma análise nossa, a gente analisa não só a questão regulatória ou orientando, né, ali, apontando qual a tipologia mais adequada para aquela área, por exemplo, de empreendimento, mas também a gente traz todas essas questões documentais também, né, que envolvem ali a área, né, e os proprietários, enfim, as pessoas aí físicas ou jurídicas envolvidas. Tá, deixa eu só entender uma coisa. Quando você fala dessa parte do potencial de utilização do ativo em si para o produto, vocês estão trabalhando pelo viés das restrições urbanísticas ligadas a toda a implementação do projeto. Vocês estão falando do estudo de massa, que trabalha o potencial líquido de utilização ou de uma gleba, ou potencial construtivo de um terreno. Só para entender um pouco melhor. Então, a nossa análise, ela é regulatória, né, jurídica, eu gosto de falar, porque assim, embora muitas pessoas falem que é uma coisa só, e não é, né, a questão regulatória, documental e técnica, né, uma complementa a outra, ou precede ou antecede a outra, mas enfim, são questões diversas, né, então a gente analisa, sim, questões urbanísticas, ambientais, mas questão regulatória, tá? De legislação. E agora, por exemplo, a questão de ocupação, no que envolve a legislação, por exemplo, municipal daquela área, sim, com certeza nós vamos analisar, entendeu? Pontuar, fazer os apontamentos adequados acerca das questões regulatórias municipais que envolvem a área, né? Que isso nós sabemos que faz toda a diferença, estadual também, e, claro, as que a gente já está super ambientada aí, que é as federais. Tá, vamos trazer aqui para um case prático, loteamento, tá? Então, se eu quiser compreender o potencial líquido de utilização de uma gleba, de uma área, para transformar, para saber aquilo que pode ser efetivamente loteado, né, a quantidade de lote, o parcelamento mínimo de cada lote, as compensações que eu vou ter que entregar para o município, isso você faz? Isso está dentro do selo? Sim, está dentro, e agora é importante também dizer que quando a gente fala de viabilidade, né, Cristiano, que você também deve enfrentar isso, às vezes ou o empreendedor ou o terreneiro, eles querem ali naquela área um determinado empreendimento, né, e às vezes não é o mais adequado, né, principalmente antes de chegar na sua parte, né, econômico-financeira, a sua análise, ainda tem a nossa, né, que às vezes a questão... As leis que envolvem ali a área, né, municipais, enfim, não vão permitir ou vão dificultar ou onerar a ponto de inviabilizar economicamente, né? Essa é uma questão. Então, a gente traz, sim, todas essas abordagens, sim, na nossa análise de viabilidade. Então quanto tempo em média, Poliana, demora para fazer uma análise prévia de utilização de um terreno pelo viés de potencial construtivo? Se existe uma diferença para você chegar e falar, Poliana, quero entender aqui o estudo de massa, o que dá para eu trabalhar de acordo com as restrições municipais, ou seja, toda a legislação urbanística,
e quanto tem, e o que dá para eu fazer aqui nessa área, levando em consideração as restrições ambientais e tudo mais no loteamento. Quanto tempo demora para você dar um diagnóstico da melhor utilização? É isso? O diagnóstico de uma melhor utilização daquele ativo. Então, aí depende, com certeza varia, né? Porque nós sabemos da nossa diversidade no que se refere às legislações municipais, e depende da demanda do imóvel também. Por quê? Nós sabemos até que tem casos que compensa, que é viável, né, devido às circunstâncias envolvidas, por exemplo, provocar, né, uma lei, né, provocar a promulgação de uma lei. Então, tem casos que não. Então, tem essa diferença, sim. Aí depende da demanda e depende da região que nós estamos atuando, entendeu? Então, varia, não tem como eu te precisar, mas varia, depende da demanda. Às vezes 15 dias, agora, dependendo da demanda, vai mais tempo, né? Porque depende do nível de complexidade das exigências municipais, não é isso? Exato. Cada região tem as suas peculiaridades, as suas exigências, a sua legislação, e a depender também daquilo que se encontra no terreno, a gente agrava ou não isso, né? Exato, uma nascente, um córrego, uma área de preservação permanente, não tem como, um papagaio amarelo com rabo vermelho, um mico-leão dourado passeando, comendo o resto de pipoca. Então, aí já vai começando a complicar a vida de todo mundo. No Nordeste, agora, o pessoal morre de medo quando sai um caranguejo do chão, assim, dentro da gleba. O cara fica, não, aqui tá perto de mangue, então já começa a arrepiar. Mas continue, pode. Agora sim, uma análise prévia, sem essa análise de massa, de aproveitamento mais profunda que você mencionou aí sim, a gente consegue, por exemplo, analisar a parte documental mesmo, né, com os apontamentos, o que está regular, o que está irregular, né? Aí sim, essa análise ela é mais célere, né? A gente consegue fazer com um tempo razoável. Agora, uma análise mais profunda, né, mais criteriosa, que envolve todas essas minúcias municipais, né, de legislação, e depende da demanda, então, daí a gente precisa de mais um tempinho, né? Com certeza. Eu sempre falo, sabe, Poliana, que antes da viabilidade econômica financeira, que é aquela fluxo de caixa, a gente tem que combinar de ir no cinema as duas viabilidades, a viabilidade técnica e a viabilidade de mercado. A viabilidade de mercado analisa o que cabe pelo viés de demanda reprimida, intenção de compra, desejos, capilaridade de mercado, nicho, enfim. Já a viabilidade técnica diz o que dá para ser feito em determinadas áreas, em determinados locais. Ou seja, combinar essas duas viabilidades é crucial. Às vezes você tem uma área que ela te restringe, ela te limita o que dá para ser feito alinhado com aquilo que o mercado quer. O mercado quer uma coisa, mas a viabilidade técnica quer outra. Às vezes, a viabilidade técnica te permite, você tem um potencial construtivo fantástico, você tem um potencial de utilização da gleba maravilhoso, mas você não tem viabilidade de mercado para absorver essa quantidade de produto, ou seja, essa área em si. Eu sempre digo muito isso. Antes da viabilidade econômica financeira, as duas viabilidades precisam se encontrar. E elas podem ser feitas concomitantes para que você consiga compreender se aquilo que você tem dá para ser feito, ou se aquilo que dá para ser feito tem área que você consiga encontrar para trabalhar isso. Agora, deixa eu te provocar aqui uma situação. Eu vou empreender, e aí eu fiz o estudo de mercado, entendi lá que tem viabilidade de mercado para isso, para aquilo outro, e tenho lá um portfólio de ativos.
Você diz, lógico que o mercado também ele acaba sinalizando quais são as melhores regiões, mas dentro dessas melhores regiões, você consegue dizer aquilo que tem maior alinhamento, maior absorção, levando em consideração aquilo que o mercado está querendo? Você faz esse match, esse Tinder acontecer das viabilidades técnicas e da viabilidade de mercado? Sim, com certeza. E eu vou até um pouquinho além. É muito importante, né, Cristiano, você vai consentir comigo, que as viabilidades, né, elas precisam ter essa correlação, né? Elas precisam se comunicar. Quando os profissionais envolvidos, né, na viabilidade técnica como um todo, né? Todos os personagens aí, eles estão alinhados, o resultado é outro. E daí, ainda mais, fazendo essa leitura de mercado, que a gente faz sim, né? Assim, nos nossos limites, né? A gente faz sim essa leitura, né? Porque eu entendo, é a mesma leitura de quando a gente, por exemplo, inicia um empreendimento. Eu falo muito isso, que desde ali a parte de projetos, né? Que daí já passou essa parte que nós estamos falando de viabilidade, a parte dos projetos, o jurídico tem que estar atuando ali, embora ainda a gente não atue, né, de forma documental, né, regulatória, mas nos empreendimentos em que eu atuo, eu faço questão de participar ativamente, desde a criação, porque aí eu vou ter embasamento, tá? Inclusive nos aspectos conceituais do empreendimento, para depois formalizar, né, levar isso tudo para os documentos, né? Inclusive, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, convenção de condomínio, né, ou estatuto dos moradores. Então, é importantíssimo, tá, esse olhar também nosso, né, do jurídico, né, da questão documental, regulatória, e fazer esse intercâmbio, sim, com todos os profissionais envolvidos. Sem dúvida alguma, o resultado é outro, né? Os riscos são menores, sim, com certeza, e daí você que vai confirmar isso para nós aqui, não é? Bacana. Então, é a regra do jogo, né? É extremamente detalhada, como vai funcionar. Eu imagino que o quão importante isso é em todos os negócios, mas, sobretudo, naqueles que são carregados de conceito. Vou te dar exemplo aqui, associações que dependem eu começo a dizer que empreendimentos que têm muito conceito, ou que têm associação, ou que dependem de que tudo aquilo que foi vendido como atributo funcione pós-venda, se a regra não estiver bem escrita, se ela não estiver muito bem analisada, o problema do cara começa quando ele vende, ele não termina quando ele vende. Né? Exatamente, com certeza. E daí aí entra, né, também, né, sob uma outra ótica aí, a questão do selo, né, como inclusive um elemento de diferenciação de mercado, né, que vai trazer que vai suprir essa necessidade que nós sabemos que tem no mercado acerca da insegurança na hora da aquisição, né, quanto à questão regulatória e documental do empreendimento. Então, foi também pensando nesse lado que a gente desenvolve o selo, né? O trabalho do selo. Tem um comentário aqui feito pelo Jorge, deixa eu ler aqui. Jorge de Goiânia, Jorge Ferreira. Dessas análises, apenas a due diligence, seu resultado, quando não for 100%, ok. É normalmente cara, porém necessária e importante, quando imagino com a profundidade e extensão dessa discussão. Bom, dava para a gente ficar, se a gente for abrir aqui a estrutura de viabilidade técnica, no que tange
a viabilidade ambiental, a viabilidade das contrapartidas de todos os players envolvidos, as concessionárias de água, a concessionária de luz. A gente vai mesmo adentrar nesse processo, o nível de complexidade é bem grande. Só uma coisa, Paulo, eu tenho 2 pontos para te perguntar. Vocês então participam fazendo todo o porte documental e das diligências também, ou seja, vocês estão lá batendo na prefeitura o tempo inteiro para garantir uma celeridade na aprovação daqueles projetos, em tudo, para o cara ter o RI dele, para que ele possa lançar, é isso? Sim, nós fazemos isso também. Fazemos sim. Isso está dentro do escopo de vocês, correto? Sim, está dentro. Está dentro do nosso escopo de atuação. E complementando o que quem que falou? Quem que fez o comentário? Jorge Ferreira. O Jorge. Pois então, Jorge Ferreira. Obrigada por participar. E olha só, sem dúvida alguma, quando a gente emite, né, o LSI, que é o laudo de situação do imóvel, que assim a gente nomeia, né, esse documento, essa análise, esse raio-x acerca da situação do imóvel, né, e dos envolvidos, quando sim há algum apontamento acerca apontamento, né, de irregularidades ou de pendências, enfim, na verdade, você não teve um gasto, né? Na verdade, eu vejo sempre como um investimento, porque enquanto você pode, inclusive, impedir, né, Cristiano, um prejuízo de fato, né, ali num segundo momento. E quando a gente antevê, na verdade, os problemas, né, as questões ali documentais, a gente já procura solucioná-los, né, de modo que as outras viabilidades também vão sendo analisadas. Então, não quer dizer também que um imóvel que esteja com alguma pendência ou alguma irregularidade e ele já está de pronto inviável, tá? Documentalmente, não quer dizer também, né? Lógico, agora é importante eu dizer aqui que a gente certifica, tá? Recebe o nosso selo, o imóvel e o empreendimento que está 100% regular, tá? 100% apto a ser comercializado, tá? Com segurança, garantindo segurança aos vendedores e aos compradores, aos adquirentes, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta, Polly. A gente tem um modelo de negócio que demorou muito para ser compreendido pelos cartórios, que são modelos ligados à multipropriedade. Ainda com o marco regulatório, muitos cartórios não sabem para onde ir em relação à fração com escritura, com tudo. Me conta como é que está isso. Não, é um desafio tremendo, né? Tremendo, porque não sabe mesmo. A gente tem questões, essa dificuldade, né, de comunicação, inclusive, até para você ter uma ideia, a gente tem dificuldade para regular para a prefeitura, por exemplo, o município emitiu um laudo acerca de um desmembramento que foi feito há 40 anos atrás e o cartório tem resistência em registrar, em individualizar uma matrícula. Isso é uma questão tão, né, tão básica. Imagine a questão da multipropriedade, né? Então, assim, é um desafio enorme, tá? Da mesma forma que... O maior desafio, Polly, ele está no cartório. O maior desafio, ele está no cartório. Isso eu já sei que para o cartório é um desafio. Pouquíssimos cartórios compreendem isso. O desafio está no cartório e no município. Diz para a gente. Exato. Nos dois, tá? Nos dois. Nos dois. Ali há situações em que fica esse jogo, né? A gente tem que fazer essa intermediação aí, enfim, para que entendam, né? Absorvam a matéria e assinem, né? E aprovem, registrem.
Eu imagino que situações como essa faz uma grande diferença ter uma consultoria como a de vocês, né, Poliana? Justamente por toda a bagagem e por toda a assessoria jurídica por trás. Conta pra gente, quantos envolvidos? Imagino que deva ter uma equipe multidisciplinar, além da jurídica, dentro do processo, sobretudo no análise urbana, da análise das exigências e restrições urbanísticas, ligadas à parte de arquitetura, ligadas a coeficiente de utilização, a coeficiente construtivo. Você tem arquitetos, conta pra gente, como multidisciplinar a tua equipe? É dentro da tua casa ou você também tem parceiros que você vai ativando para que você consiga trabalhar o entregável de uma forma bacana? Conta pra gente. Então, olha só, a gente tem sim arquitetos, engenheiros. Por exemplo, quando a gente atua em outro estado, a gente tem sim parcerias, tá? Às vezes de profissionais locais. Então, a gente também sempre tem esse cuidado, tá? A depender da região, a depender da demanda, a gente acionar profissionais da região. Isso é muito importante. Né? E você sabe disso, da importância, né? De em muitos casos a gente precisa de um profissional da região, né? Que de fato conhece ali os pormenores. Tem a chave, né? Tem a chave da casa. Sim, isso é muito importante, tá? Inclusive, isso é uma dica, né? Para quem está nos assistindo. Nós precisamos sim ter uma equipe estruturada, né, capacitada, habilitada para tal, mas há situações, há demandas em que que é muito importante a gente ter esse braço na região, tá, do imóvel, do empreendimento, sem dúvida alguma, tá? Poliana, me diga uma coisa, 2 empreendedores, um sem o selo cartorial e o outro com o selo cartorial. Qual a desvantagem do cara sem o selo cartorial? Agora é para você chegar e botar assim na câmera assim, e falar assim: você que não tem o selo cartorial, você que não tem essa consultoria comigo, você está perdendo dinheiro. Eu sinto muito para ele. Pois é, você faz o cara ganhar mais dinheiro. Aquelas perguntas com que são certeza. bem, aquelas perguntas diretas. Você faz o cara ganhar mais dinheiro com a sua consultoria. Você faz o cara não perder grana. Pois é, com certeza. A gente colabora, né? A nossa atuação, ela colabora tanto para não perder dinheiro, porque a gente faz essa análise, né? Inclusive antevendo, né, as questões documentais e regulatórias, enfim, consequências delas, né? E a gente faz ganhar mais dinheiro, sim, porque um imóvel ou um empreendimento certificado, ele, além, né, de trazer essa segurança, porque foi analisado por uma empresa especializada, né, em documentação, em questão regulatória, ela traz essa segurança ao adquirente, né, porque foi uma empresa especializada que ali atuou, né, e garante essa segurança documental. E, claro, acaba que o imóvel e o empreendimento, ele é mais valorado. Então, e num segundo momento, mais valorizado também. Não só... Então, você entende? Além de ter essa estrutura, né, garantidora acerca da segurança jurídico-documental, ainda para o mercado ele traz essa valoração, né, como um instrumento de diferenciação de mercado, e num segundo momento, sim, a valorização, né, porque então o empreendedor com selo ele ganha muitas vezes, dependendo do negócio, muitas vezes mesmo, né, porque ainda acontece, tá? Situações Conta em que, um caso para gente
burrada, de chute na pedra de um cara que fez, ou seja, um erro comum dos empresários, em justamente não seguir uma linha, não seguir uma consultoria. O cara vai tentar fazer sozinho. Isso para a gente é uma coisa que o cara fica dando voltas, ou que gasta dinheiro, gasta esforço, ou dá cabeçada mesmo. Cristiano, aí tem todas as etapas, né, que você sabe, desde o início da prospecção da área, né, em que vai prospectar a área ou vai adquirir uma área para o empreendimento, daí, se não tiver uma empresa especializada atuando, ali já começa o prejuízo, né? Ali já começa o prejuízo. Então, às vezes a pessoa acha que comprando uma área tal que tem ele seguindo o feeling dele, né? Tá ali na matrícula, já tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Então, e não é bem assim, nós sabemos, né? Que não é bem assim. Às vezes, tem umas surpresinhas aí documentais que enfim, põe abaixo, né? Toda a expectativa ali na área. E aí cada etapa tem as suas cabeçadas, né? Por exemplo, eu tive caso de clientes depois contratou um pessoal para fazer incorporação, não fez direito, porque, enfim, não contratou quem é especialista, daí, ou também acontece de empreendedor acha que convenção de condomínio é copia e cola, também tem essa também, e daí depois se lasca, porque é o que a gente já falou aqui. Primeiro tem a questão de registro, né? Questão de registrar no registro de imóveis, e depois tem a aplicabilidade daquele instrumento. Então, enfim, nós precisamos, que é o que eu falo muito, Cristiano, nós precisamos, porque eu bato muito nessa tecla, né? Segurança e qualidade. Então, nós precisamos qualificar o mercado, qualificar nossos empreendimentos, né? Trazer, de fato, empreendimentos que não só façam os adquirentes brilhar os olhos ali nas imagens, né? Ali na parte, né, toda do marketing, mas que também os faça brilhar os olhos na formalização daquela aquisição, né? Eu falo muito isso, porque não adianta nada, igual eu falo quando eu vou palestrar para imobiliários e tal, não adianta nada vocês corretores, por exemplo, né, faz toda aquela experiência com o cliente, né, que eles gostam de usar essa palavra, experiência com o cliente na venda, e na formalização da venda é um desastre. Então, assim, quantas pessoas são traumatizadas ao adquirir um imóvel, né? Então, nós precisamos mudar isso, né? Trazer, de fato, esse olhar, né, para a questão documental, para essa garantia, para essa tranquilidade do adquirente. Né? Tem um case que sempre eu falo em aula. Alguns empresários, obviamente, eu não vou citar aqui jamais quem, até porque tem gente ainda que está resolvendo. O cara compra uma área, pegou uma certidão vintenária lá, na certidão vintenária era o único dono. Esse era um cidadão que tinha recebido aquela área de um tio, de um pai, enfim. E a aquisição, a forma de aquisição foi doação. Ele recebeu como doação aquela certidão, aquele ativo, e nos últimos 20 anos era dele. Tá. A questão toda é que o pai, na hora que transferiu, na hora que transferiu, ele tinha dívida na dívida ativa. Ou seja, tinha dívida, estava enrolando, pagava, enfim, aquela coisa tinha um montante expressivo que não caduca, a partir do momento que entra em dívida ativa, mas ainda não tinha sido transitado, ainda não tinha ido para penhora e tudo mais. Bom, esse cara transferiu o ativo, e no desenrolar de 20 anos foram acontecendo pagamentos,
negociações, inadimplência, e o cara foi transitado, foi julgado, o cara realmente quebrou, entrou na massa falida, e depois de 20 anos, o cara comprou, um empreendedor comprou aquela área, começou a empreender, vendeu tudo, daqui a pouco chega o oficial de justiça e falou, essa área ele não podia ter sido vendida, porque o cara, quando transferiu, ele já tinha dívida ativa, não havia sido transitado, ainda não tinha visto a ordem de penhora, mas o cara não podia. E agora foi transitado, julgado, finalizou todo o processo, e a gente quer o teu ativo. Ele é nosso. Ou seja, eu estou fazendo a execução fiscal do ativo. Olha a encrenca que o cara se meteu. Até hoje o cara está resolvendo. Até hoje o cara está embaraçado. Por quê? Aos olhos da Receita, aos olhos do Federal, aquilo jamais poderia ter sido. Foi fraude ao credor, né? Uhum. Exato, porque a dívida do cara era maior do que os ativos que ele tinha. Exato, as dívidas dele eram maiores, ele tinha acabado de entrar na dívida ativa, e como forma de tirar aquilo, até entrar o processo de trânsito, o cara foi propelando, e a gente sabe que existem vários dispositivos para que isso aconteça, o cara vai e volta, o cara paga uma entrada, depois se torna inadimplente, o processo foi andando, depois o cara realmente quebrou. Enfim, eu imagino que com uma consultoria como essa, o cara jamais teria entrado num problema como esse. E a gente vê que é um problema onde o lado do adquirente, olha que interessante, o lado do credor, ele está certíssimo, o cara devia, não me pagou, eu vou executar você. Mas imagina a visão do cara que não tinha nada a ver com a história, que comprou um lote, que comprou uma casinha, que estava já começando o processo de construção, e o cara disse que aquele terreno onde ele está construindo não devia ter sido comercializado. Olha a bronca, olha a encrenca. Que empreendedor que, depois de ter tirado a certidão veterinária, achando que estava tudo resolvido, está enfrentando. E aí a gente entra para as deliberações judiciais que, sob a ótica de cada juiz, você me corrige se eu estiver errado, Poliana, vai deliberar, vai dizer o que acontece, enfim. Perde-se totalmente o controle sobre aquilo. Enfim, uma falta de análise um pouco mais criteriosa, talvez uma análise de uma certidão de inteiro teor para analisar toda a cadeia de domínio daquele ativo, fizesse compreender isso, né? Exato, é muito importante. E essas questões que envolvem doação, ou às vezes bem de família, já tem algumas formas, né, aquisitivas também, que daí a gente tem que também sempre ter um cuidado, assim, né, tem que observar, né, como foi feita essa transmissão. É muito sério isso, tá? Porque acontece mesmo muita má fé nesse sentido. Não adianta. Às vezes o donatário, né, tá na boa fé, né, enfim, mas, enfim, as situações são variáveis aí, né, tem uma série de questões aí que acontece, na vida real acontece, então a gente precisa ter muito cuidado, procurações, muito cuidado com procuração, muito cuidado, enfim. Procurações falsas, né, Poliana, é o que mais tem, né? Procuração adulterada, procuração com selo de cartórios falsificados, às vezes vem dentro de cartório mesmo, é uma coisa muito doida isso. Eu já vi adulteração, mas enfim, complexo isso. Mas, gente, aí eu digo, nada disso aconteceria se o cara tivesse contratado Poliana Ribeiro, tivesse o selo cartorial. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença de uma boa assessoria que te dá um respaldo, uma blindagem no negócio, para que você, de fato, consiga empreender de uma forma
pé no chão, sustentável na questão do risco. Porque todo mundo liga a sustentabilidade na questão ambiental. Não, gente. A sustentabilidade está ligada diretamente a risco. A sustentabilidade de você conseguir fazer o empreendimento, de você conseguir terminar, de você conseguir fazer com que aquilo que você está prometendo aconteça. Não é verdade, Polly? Polly, para a gente estar chegando ao fim, infelizmente, a gente vai conversando, vai perdendo a hora. O que você diria para o cara que está começando agora, o cara que está chegando no mercado, ele quer empreender? O que você diria para ele fazer e para ele não fazer? Então, nossa, passou muito rápido, né, Cristiano? Então, olha só, o empreendedor, a primeira coisa que ele tem que fazer é justamente estar atento a essa questão documental, regulatória, jurídica, tá? Não compre, não adquira nenhuma área sem uma análise, tá, de um profissional especializado, né, na questão regulatória, sem um LSI, tá? Não compre, não compre. Agora, só reitero, não quer dizer, tá, que um imóvel, né, em que no nosso, por exemplo, no nosso LSI, a gente tem ali apontamentos de pendências ou irregularidades, não quer dizer que não tem negócio. A gente precisa, mas aí é que tá, por isso que eu falo que é um raio-x documental. A gente precisa estar ciente, trazer para o concreto, tá? Trazer para o concreto essa realidade documental e jurídica daquele imóvel, da área, enfim. Tá? Então, não comece de forma diversa essa, tá? E aí o que não pode fazer é exatamente isso, né? Não pode, tem que comprar com essa análise, com uma assessoria, e não pode fazer o contrário, pelo amor de Deus, para não ter prejuízo logo de cara. Olha só, no finalzinho da nossa live, tubarão na área. João Godinho aparecendo aqui. Tubarão, já vi tubarão aqui nadando, já vi a nadadeira do tubarão. João Godinho, semana que vem a gente tá junto. Bom ter você aqui sempre. Oi, João, boa noite. Olha só, tem o João também, tem o Henrique. Enfim, tem bastante gente aqui. Tubarão é que não falta. O Michael, tem o João também de Aracaju. A Juliane. Polly, obrigado por tua participação, entender um pouco mais do teu trabalho, entender um pouco mais das tuas soluções, a importância da viabilidade técnica dentro do processo é a primeira, né? Muitas vezes ela é feita concomitante com a viabilidade de mercado, mas, é o primeiro contato. O primeiro contato que você tem com o desenvolvimento imobiliário é a viabilidade técnica. Aí você vai começar pela parte documental, né, Polly? Você vai entrar com a análise jurídica do ativo, depois vai entrar com a análise jurídica e regulamentar do negócio. Então, é imprescindível você estar pautado, você estar ao lado de pessoas que sabem fazer a coisa acontecer, que dão a blindagem necessária ao negócio. Não é brincadeira, né? A gente está falando de negócios que, se derem problema, é nas tuas costas que vai acontecer. Eu costumo dizer que o incorporador, Boliana, seja ele ligado ao loteamento, seja ele ligado à incorporação vertical, ele é um dos caras mais corajosos, porque todos os problemas oriundos do empreendimento, sejam eles ligados à estrutura do projeto, a estrutura técnica, a parte construtiva, ou ao modelo do negócio prometido e não implementado, vai cair nas costas do cara. Eu costumo dizer muito, por exemplo, em multipropriedade, quando você vai vender, o negócio não termina quando você vende, o negócio começa quando você vende. Se você vendeu o conceito, se você vendeu toda uma proposta de valor, se isso não acontecer na implementação, você está ferrado, você vai ter inadimplência. E principalmente quem trabalha com loteamento, né, Polly? Loteamento é nutrição de carteira. Você é o agente financiador. Se o cara não gostou daquilo que você está vendendo, porque a proposta de valor está desalinhada, a melhor forma de garantir tudo isso é o quê? É documento, é a parte jurídica, é a blindagem do negócio. Esteja ao lado das pessoas certas,
conheça aqui, para o pessoal conhecer um pouco mais do selo cartorial, Poliana, para conhecer um pouco mais de forma aprofundada. Você quer deixar o site, os seus canais, para que as pessoas possam procurar? Então, pessoal, quem ainda não me segue, meu Instagram é Poliana Ribeiros, pode me procurar lá no direct, qualquer dúvida. E tem meu site, o inteligenciacartorial.com.br. Lá tem muita informação sobre o laudo de situação do imóvel, sobre o selo e também sobre a nossa forma de atuação, né? A nossa preocupação com esses dois pilares, como eu falei aqui antes, que é a segurança e a qualidade, né? A nossa atenção com essa preocupação mesmo em qualificar o mercado e nossos empreendimentos, tá? Muito obrigada, Cristiano, pelo convite. Ao outro conterrâneo aí. Obrigada, viu, Cristiano? Muito obrigada. É sempre uma honra conversar com você. A gente sempre aprende muito. Uma conversa muito agradável, enriquecedora e tamo junto, viu? Obrigado você, obrigado pela generosidade do seu tempo e vamos conversando. Até o próximo encontro, até o próximo bate-papo. Fica com Deus, sucesso nos seus empreendimentos, nos seus negócios, nos seus livros, nos seus lançamentos, e não deixe de nos avisar quando for lançar os seus livros, para que a gente possa ter acesso a todo o conteúdo, tá bom? Com certeza, obrigada. E eu vou presentear vocês, você e a Paula, com o Do Existe Vida Além do Divórcio. Será uma honra, será um grande prazer. Obrigado, Poli. Fica com Deus. Que é sobre relacionamentos, viu, gente? Maravilha. Que é a base dos nossos negócios. Relacionamento, maravilha. E aí, você devia montar um livro, Casamento Dentro de uma SPE. As benéficas que você tem do casamento, da SPE. E você, aqui não é casamento normal, não. Você não vai ter as benéficas do casamento normal, não. Só a rotina, só as obrigações. Bem isso. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, obrigado gente, a todos que estiveram aqui.